Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o Coronel Dilson Júnior, comandante-geral da Polícia Militar no Estado. Coronel, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Esse início de governo Helder Barbalho foi muito focado na questão de segurança, o que deixa claro que nós estamos numa situação difícil, várias ações já ocorreram, mas a população ainda não conseguiu sentir mudanças. O que está faltando? Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Realmente, nós tivemos um incremento de viaturas administrativas no policiamento. Foram mais 60 viaturas que estão sendo utilizadas agora no horário mais crítico, que é de 17 às 23 horas. E deu uma levantada, né, no policiamento. A gente vê agora as viaturas mais presentes. A presença de viaturas da PM na rua se reflete imediatamente nos números, Coronel? Com certeza. Quanto mais policiamento na rua, menos ocorrências policiais. Nós já temos até o mês de março, agora dia 7, é o último dado que nós temos, finalizados, uma redução de 32% no roubo e 28% de homicídios. Isso o senhor atribui a esta presença? Também. Esta presença, as ações integradas da Polícia Militar com a Polícia Civil, as ações na SUSIP, no sistema penal, estão refletindo nessa redução. E a questão da milícia ainda é muito forte, que está muito ligada ao sistema penal, que o senhor acaba de falar? Nós temos trabalhado com as corregedorias integradas, né, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da SUSIP, para poder entender melhor essa questão da milícia, e já fizemos algumas prisões. Essas prisões, com certeza, refletiram nessa redução. Os milicianos são sempre ex-PMs? Não. Também são PMs da ativa, são policiais civis da ativa, são agentes públicos que também estão na ativa. E também, por exemplo, o último que foi preso, o cabo da Polícia Militar foi preso e estava coordenando uma milícia. Incrível. Infelizmente, é uma realidade que nós temos combatido e vamos continuar combatendo. Coronel, contingente. Nós sabemos que o ideal para um estado do tamanho do Pará e com a população que tem o Pará seriam necessários, em média, 30 mil homens. Mas a Polícia Militar do Pará só tem 16 mil, quase a metade. Não é? O que fazer para resolver? Eu já vi algumas soluções. Tirar PMs que estão em escritório, chamar PM reformados ou coisa dessa natureza, ampliar a convocação, né? O senhor imagina que em quanto tempo o senhor vai chegar no número aproximado do ideal? Nós estamos trabalhando para incluir 1.800 policiais por ano. Hoje nós temos um déficit em torno de 50%, deveríamos ter 31.757. Esse é o número exato, previsto em lei desde 2006, mas nós temos apenas 16 mil. Então, a questão do concurso público ela é fundamental. Paralelamente a isso, nós estamos trabalhando com trazer de volta policiais que estavam à disposição do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, e, logicamente, com isso, reconvocando policiais para que esses órgãos também são importantes, a gente sabe a importância. Então, aqueles policiais reformados, já com uma certa idade, eles vão cumprir essa missão administrativa? Nesses órgãos. Em substituição àqueles mais novos, mais bem treinados, que vêm para a rua. Estão na ativa, né, à disposição desses órgãos e vão retornar para cá. O nosso governador deu exemplo, né, na Casa Militar da Governadoria, nós tínhamos 150 policiais. E todos retornaram para o policiamento e no lugar deles foram 75 policiais. Então, reformados? Não, da ativa, né? Porque a missão ela exige. Mas nós estamos justamente completando essas lacunas com o policial reconvocado. Os policiais reconvocados, eles ainda estão em condições, em nível de preparo e assim por diante? Sim, a regra é... Ou eles passam por um novo treinamento? Como é que é? A regra é que o policial tem que ter no máximo 4 anos, né, de tempo após ter ido para a reserva para ele poder estar apto a ser convocado. Então, a gente considera que o policial ainda está em condições... Mas ele recebe um novo treinamento? Ele passa por um treinamento de 30 dias, e aí é prática de tiro, né, a parte técnica de abordagem, justamente para aferir... Coronel, como é que funciona a academia de preparo desses PMs? É lá no Outeiro, não é isso? Isso. O Centro de Formação de Praças é aqui no complexo do antigo Comando Geral, aqui na Doutor Freitas. Tá? No Outeiro, nós temos o Centro de Treinamento da Polícia Militar, que é onde era o antigo Cefap.
e lá são feitas essas qualificações e capacitações. Tá. E tem capacidade de gerar 1.800 policiais? Na formação nossa, a gente faz descentralizada, Mauro. 1.000 policiais são formados aqui na capital e 800 nos polos de formação no interior. Mas existem polos no interior? Existem. Existem, por exemplo, aqui Marabá, Redenção, Conceição do Araguaia, Altamira, Itaituba, Paragominas, Castanhal. São cidades polo que, historicamente, vêm formando os policiais. Bem, em todos os discursos que eu estou vendo do início do novo governo, em nível de segurança, é muito forte a participação da região metropolitana. Já sabemos que, pelos números, a região metropolitana requer um cuidado maior. Isso significa que o resto do Estado está em paz? Não, significa que nosso foco principal nesse início de governo foi justamente a região metropolitana. Pra você ter uma ideia, os 10 municípios que mais contribuem para homicídio e roubo, Belém, Ananindeua, Castanhal, Abaetetuba, tá tudo aqui na Marabá região. É o que está de fora, o restante é aqui na região metropolitana. Temos Altamira, temos Paraupebas também, significativo índice. Mas nada tanto quanto aqui. A região metropolitana ela contribui com quase 50% desses índices. E alguns bairros de Belém batem recorde. Sim, por exemplo, o nosso trabalho aí, o trabalho do governo, fazer o território de pacificação, um projeto novo. Foram elencados aí 5 bairros em Belém, que são Terra Firme, Guamá, Jurunas, Bengui e Cabanagem. São os mais violentos. E o bairro do Icuí, em Ananindeua, e o bairro do Centro, em São Francisco e Marituba. Então, esse projeto do governo, os órgãos de segurança vão entrar nesses bairros, ocupação desses bairros, mas também vão entrar os órgãos do Estado, saúde, educação, geração de emprego e renda, justamente para saturar esse bairro de serviços públicos. Porque se for só o policiamento, de repente o policiamento precisa sair, não vai ficar permanente naquele nível, e aí volta tudo. A ideia é essa, a gente vai estar fazendo essa ocupação, mas paralelamente os órgãos do Estado vão entrar conosco. Já começou? Estamos ainda na fase de planejamento, a gente acredita que até o início de junho já estaremos com esse projeto. Coronel, dia 25 agora chega a Força Nacional, que ganhou uma notoriedade muito grande, porque esteve agora em Fortaleza e assim por diante, já tinha sido prometida a vinda para cá, são 200 homens, 40 viaturas, mas diante de todos esses problemas que a gente apresenta, diante do tamanho do Pará, diante da população do Pará, 200 homens não é muito pouco, não? O nosso governador tinha solicitado 500 policiais, né? 500 nós já temos operacionais 100 e tal funcionando Nacional. Aí com o IBAMA e com o ICMBio. Isso, né? aí por isso foi a justificativa da Força de não mandar a princípio o que foi solicitado. Mas esses 200, eles vão ser muito importantes para nós, dentro da nossa estratégia de policiamento. É um pingo de qualidade no oceano, seria Sim, mais ou menos até isso. Até porque eles não vão ser empregados aleatoriamente, nós vamos empregá-los dentro da mancha criminal. No horário específico, onde a nossa estatística já demonstra que nós temos que atuar e atuando coordenado pela Secretaria de Segurança Pública. Essa questão, o senhor está falando em estatística, a questão de inteligência da PM, de estatística, de procurar informações, isso está tudo azeitado, está tecnologicamente em dia? Nunca a gente está em dia, né, Mauro? Você vê a questão tecnológica em um ano... Porque a bandidagem tem uma tecnologia muito avançada, né? Eu quero saber se do outro lado, se da proteção da sociedade, nós também estamos avançando nisso. Nós temos elencado alguns investimentos que são prioritários na área de inteligência, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, para reestruturar os órgãos de inteligência. A gente sabe que com inteligência o nosso resultado ele é muito mais eficaz. Sim. Então o investimento... Sim, hoje a inteligência é muito mais inteligente do que o combate. Sim, essa é a nossa estratégia aí, trabalhando de forma coordenada, específica e pontual. Eu vejo todas essas estatísticas, quer dizer, tem que um trabalho por trás, levantando esses dados e assim por diante, para poder mapear direito o Estado e assim por... Quer dizer, quando a Força Nacional chegar dia 25, ela já vai receber toda a orientação de onde se instalar. A previsão é que fique 6 meses, não é isso, Coronel? Essa é a previsão, aí vamos negociar para ver realmente se fica esse Eles período. Trazem equipamento, armamento? Eles trazem todo o equipamento, o Estado só entra com a estrutura física, eles vão ficar aqui no complexo do antigo Comando Geral, aqui na Doutor Freitas, mas vem com viatura, vem com equipamento, colete, armamento, tudo deles.
É uma força muito interessante, né? Sim. E que dá um ganho de qualidade, dá de treinamento, de experiência. São pessoas que já passaram por situações de dificuldade em vários locais, na verdade. Isso aí vai trazer um incremento. Todos são policiais das polícias dos estados, são policiais experimentados, experientes, e com certeza vão somar na nossa Eu li atividade. que a Força Nacional é formada, cada estado, o caso do estado do Pará, também fornece membros da Força Nacional. Ela não é permanente, ela é convocada, né? Certamente, por exemplo, lá em Fortaleza, quando a Força Nacional lá estava, tinha paraense no meio, fornecido pela PM. Eu imagino que seja isso, né? Hoje nós temos 63 policiais militares compondo o efetivo da Força Nacional. Tá. E o armamento deles, esses veículos e assim, é próprio da Força Nacional ou também as PMs contribuem? Não, próprio da Força Nacional. Inclusive, como nós somos um estado que participa ativamente, né, da composição do efetivo condomínio da Força Nacional, justamente a gente recebe equipamento, colete, armamento, periodicamente, inclusive viaturas, que a gente chama de legado da Força Nacional. Bem, já que o senhor está trabalhando com muita estatística e muita inteligência, qual é a sua meta com a Força Nacional 6 meses aqui? A gente vai voltar aos índices do passado? Vai pacificar a região de Belém? A nossa meta é chegar a índices como nós chegamos agora no mês de fevereiro. Fevereiro de 2019 foi o melhor fevereiro desde 2010. Então, essa é a nossa meta. Para você ter uma ideia, a redução do Ministério da Segurança Pública prevista para os estados, que eles estipulam, né, para incentivar os estados, é 3,5% ao ano em redução de homicídios. A gente está com 28%. Então, nós estamos muito acima da meta estipulada pelo Ministério da Segurança Pública. O nosso trabalho, o nosso desafio é manter essa redução até o final do ano. Premiar atos de bravura da PM contra bandidos e coisa dessa natureza, isso não pode levar a tropa a um excesso de vez em quando em busca dessa premiação? Não, a gente tem percebido que é justamente o contrário. A tropa, ela logicamente se sente reconhecida porque os últimos atos aí tiveram a presença, o reconhecimento do governador, do governo do estado, de toda a equipe de governo, e isso motiva o policial a estar trabalhando, né, de uma forma coordenada, de uma forma legal, né, e não excedendo a legalidade. Coronel, dos 144 municípios, existe algum em que a PM não esteja presente? Não, a PM está presente nos 144 municípios e 133 localidades. Então, é o órgão do estado que tem a maior capilaridade, a maior presença no estado. E tem planos de expandir em nível de batalhões e assim por diante? Mandamos agora para o governador e a ouvida da PGE vai ser encaminhada para a Alepa. Eu vi que foram 15 propostas que o senhor encaminhou ao governador, não é? Isso, são 15 medidas e, dentre elas, a questão da reestruturação da Polícia Militar, criando batalhões importantes que nós não tínhamos, por exemplo, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, né? O Batalhão de Ações com Cães, o retorno do Batalhão de Trânsito. Belém, para você ter uma ideia, era uma das 4 capitais que não tinha o Batalhão de Trânsito. O Detran não tem mais força policial, ficou tudo com a CEMOB. Seria isso? O Detran a tem na sua competência, mas aí, logicamente, subsidiariamente, a Polícia Militar tem uma estrutura em condições de atender. Então volta um batalhão de trânsito. Batalhão de trânsito, o antigo batalhão de trânsito. As nossas operações, Mauro, o crime se locomove sob rodas. Sim. Ou 4 rodas ou 2 rodas. Sim. E às vezes também motor de polpa, nós já vamos falar sobre isso. Também lá a questão dos piratas, né? E nós temos que ter a fiscalização em condições de atender qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. O senhor está ligado nessa questão dos piratas? Nós temos tantos rios, nós temos tanta movimentação econômica e social em torno dessas ilhas. E isso às vezes chega na mídia, mas a maior parte das vezes não chega. São assaltos permanentes, a coisa por aí. A PM está preparada para agir nessa área? Nós temos em vários municípios, principalmente aqueles banhados por rios, lanchas, né, da Polícia Militar e do grupamento fluvial da Segup. Logicamente, com o estado, com a nossa dimensão, a gente não vai ter a pretensão de dizer que vamos cobrir todos com lanchas nos 144 municípios, pelo menos naqueles que são banhados por rios. Mas a gente está trabalhando nesse sentido, já atuando junto ao Ministério da Segurança Pública para ter acesso a mais lanchas para poder cobrir essas áreas. Coronel, nós vamos a um breve intervalo. Na volta, eu queria que o senhor
discriminasse essas 15 propostas que o senhor apresentou ao governador e que o governador me parece que vai apresentar à Assembleia Legislativa para serem incorporadas à ação de segurança da PM. Ok? Tá? Eu volto já. Eu vou ter que pegar uma colazinha aqui. Claro, senão... não vai começar...